Gotouge é responsável por criar e ilustrar o mangá de Kimetsu no Yaiba, um mangá muito famoso, mas também muito criticado pelo seu estilo de desenho, tendo uma arte mais simples do que a maioria dos mangás e até comparada ao próprio anime. Mas apesar disso, eu sempre gostei do estilo. É algo simples, mas ainda possuindo muita personalidade. Então nesse vídeo eu estarei analisando o traço do mangá com base nas minhas observações e fazendo uma ilustração original nesse estilo. Eu não tenho certeza de qual gênero de Gotouge, mas eu vejo muitos criadores dizerem pronomes femininos, então estarei fazendo o mesmo nesse vídeo. Sinta-se livre para me corrigir caso eu esteja errada. Eu começo copiando e observando alguns painéis, tentando enxergar algumas características que são usadas em todos os desenhos, fazendo o estilo ser o que ele é. Mas por algum motivo, desenhar isso foi muito mais difícil do que eu imaginei. Nos primeiros capítulos do mangá, a arte parece ser inspirada em artes tradicionais japonesas, mas logo foi evoluindo e se tornando o estilo próprio para o lado mais cartoon. Eu estou analisando o estilo da metade do mangá até o final nesse vídeo. Algo que a artista consegue fazer muito é o estilo dos rostos. Os personagens possuem uma cabeça meio de batata, tendo o rosto redondo na parte das bochechas e uma testa maior. Mas isso muda quando falamos de personagens mais velhos. As sobrancelhas são desenhadas mais altas, deixando esse grande espaço entre elas e os olhos. O estilo delas varia de acordo com cada personagem. Às vezes é algo mais fino e às vezes são desenhadas dessa forma. Quando os personagens são desenhados de lado, o nariz parece algo mais erguido e pontudo, com algumas linhas no meio, enquanto a boca, em alguns casos, são desenhadas de forma bem pequena, mas isso muda quando os personagens estão gritando ou com raiva. O que eu mais gosto no rosto são os olhos dos personagens. Cada um tem um design diferente com base em suas personalidades. Alguns têm olhos mais vazios, outros mais vivos e brilhantes, dependendo da personalidade deles. Mas você consegue identificar a maioria dos personagens só pelo desenho dos olhos. Acima dos olhos existem detalhes da pálpebra, sendo desenhada com pequenas linhas, aumentando quando os personagens sentem uma emoção negativa. As veias também são predominantes nesse estilo, sendo mais vistas nos rostos e nos braços e em momentos de fúria. Agora falando sobre a anatomia. Infelizmente o mangá possui uma anatomia bem inconsistente. Em painéis maiores, a artista consegue fazer um desenho mais trabalhado e bonito, mas a anatomia peca nos desenhos pequenos, e às vezes no desenho de corpo inteiro, com os personagens possuindo proporções estranhas e os músculos não sendo desenhados de forma correta. Isso faz sentido quando você vê que a criadora de Kimetsu era relativamente inexperiente como artista e mangaka, tendo feito só alguns one-shots antes disso, mas conseguindo evoluir ao longo que lança Kimetsu no Yaiba. Isso até que pode ser visto como algo ruim para um mangá famoso, mas também pode ser visto como uma inspiração, demonstrando que você não precisa ter uma arte incrível ou ser um deus do desenho para que seu mangá seja bom e atraia vários leitores interessados na sua história. A última característica que eu percebi sobre a anatomia é as mãos dos personagens. Elas são feitas de uma forma mais redonda e fofa com os dedos pequenos. Mais uma vez, as veias podem ser vistas quando os personagens estão dando um ataque forte ou com raiva. No geral, os personagens parecem possuir uma cabeça e mãos de bebê e um corpo musculoso, um pouco parecido com o estilo de Boku no Hero nesse quesito. E depois de analisar e copiar vários painéis, eu vou praticar isso no meu próprio desenho. Eu estava querendo desenhar alguns dos meus personagens, mas não conseguia decidir entre esses dois. Eu mudava de ideia no meio e depois fazia outro. Mas com toda essa indecisão, eu acabei criando um novo personagem, juntando algumas coisas dos dois. No começo eu não estava nada confiante nesse desenho. Eu queria apagar tudo e recomeçar novamente. Você vai perceber que eu parei de gravar em uma parte do desenho para tentar corrigir as coisas que eu não estava gostando. E acabou que deu certo. Eu estava com a ideia de uma pose que nunca havia desenhado antes. Já que esse é um desenho inspirado em Kimetsu, eu fiz o personagem ser um dos caçadores e segurando uma espada. Então foi bem difícil para eu fazer isso no começo do rascunho, mas tentei confiar no processo e acabou saindo algo que eu gostasse bastante. Essa parte do rascunho é a parte onde você tem que colocar suas ideias e decisões artísticas. É sempre uma parte complicada para mim, já que eu sou super indecisa. Não sabia nem qual expressão colocar no personagem, e acabei testando várias ideias que tinha e deixando a que mais me agradou. Ao começar a Lineart, eu tive que analisar como funcionam as linhas do mangá. Elas têm uma forma bem geométrica e afiadas nos cantos do desenho. A linha é bem fina, mas engrossa mais quando vemos alteração no peso e na parte de sombra. Eu não sei se funciona para todos os desenhos, mas a linha parece ser mais grossa na parte da cabeça dos personagens.
tive um pouco de dificuldade nessa parte, já que eu não costumo fazer linhas finas quando eu faço desenhos com linha art, assim que eu tive que sair um pouco da minha zona de conforto. Eu tive dificuldade principalmente no cabelo, já que ele é desenhado de uma forma pouco fluida e mais geométrica, mas ainda ficando muito bonito. Eu tentei colocar os mesmos traços que estavam no mangá, mas é claro que nunca vai ficar 100% igual. Também não são usadas muitas rasuras, os quais são esses detalhes que muitos dos mangakás usam. Normalmente são usados para dar detalhes de sombra ou para roupas. Em Kimetsu, isso é utilizado mais nos olhos, basucados e para dar um pouco de sombra no pescoço. E já nos detalhes de cabelo e roupas, são usadas apenas linhas simples. Provavelmente a artista fez o mangá no tradicional, que a pintura parece que foi feita com marcadores de Copic, tendo cores bem coloridas nos tons pastéis. Mas não sei como fazer uma pintura digital que se pareça com um marcador, então escolhi fazer o estilo preto e branco dos painéis. Essa pintura utilizada nos painéis é bem simples. O mangá não costuma utilizar tons de cinza, apenas em cenas mais sérias, mas na maioria dos painéis são feitos com a cor 100% preta, muito parecido novamente com as artes antigas do Japão. A cor preta é mais utilizada quando os personagens possuem cabelos escuros, e até mesmo na roupa. E para a linha art não sumir dentro dessas cores, ela se torna da cor branca para dar pequenos detalhes. O fundo é às vezes com um gradiente de cinza, mas no geral é tudo bem simples e ainda conseguido ser algo com muita personalidade. No final, eu realmente gostei de como ficou esse desenho. Eu espero que vocês tenham gostado também. Não ficou 100% igual ao estilo original, já que cada pessoa possui um processo diferente. Se você quiser ver mais vídeos nesse estilo, comente algum artista para eu estar analisando no futuro. Espero te ver no próximo vídeo e tchau!